Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso projeto de extensão, o nosso projeto de aperfeiçoamento em língua e literatura, nessa jornada que estamos fazendo aí, tanto para a preparação para os nossos queridos alunos que farão o ENAD, quanto para todos os alunos de todas as outras séries que estão prestigiando e nos acompanhando. Então, essa noite de hoje, ela é muito especial. Nós estamos dando continuidade às temáticas de formação geral e temos aqui a querida professora Nícia, nossa convidada dessa noite, professora do nosso departamento. Em breve já passarei a palavra a ela, né? Ela vai tratar de um tema muito importante, cultura, arte e comunicação, e desde já nós queremos agradecer, né, a participação dos alunos de letras português, letras inglês, letras EAD, os alunos da geografia, todos os professores e demais visitantes que estejam prestigiando, né, esse momento tão especial. Então, a nossa convidada de hoje, né, falarei sobre o currículo da professora Nícia. A professora Nícia, ela é pós-doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutora em letras pela Universidade Estadual, né, Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestre em letras pela Universidade Estadual de Londrina, professora associada da nossa Unicentro, aqui no campus Santa Cruz, né, do nosso DELETE, e também atua, né, nos cursos, além do curso de letras, também no curso, né, de comunicação social, né, trabalhando em publicidade, propaganda, jornalismo. É membro do projeto Cooperação Binacional Argentina-Brasil, fomento a interação entre ciências sociais aplicadas e inovação tecnológica. Autora do livro A Escrita de Mulheres na Pós-Modernidade e a Desconstrução do Cânone Literário. Também é professora, né, nos nossos cursos aí de mestrado e doutorado, né, no nosso programa de pós-graduação em letras, e especialmente pensando, né, no nosso tema, a professora Nícia é a nossa diretora de cultura, né? Então, a diretora de cultura da nossa Unicentro. Então, nessa noite, né, nós somos muito gratos por ter aceitado o convite, professora Nícia, e será um prazer para todos nós, uma noite de grande aprendizado, poder ouvir, né, do seu saber, o seu compartilhar conosco para temas tão relevantes, tão importantes, não só para o ENAD, como para a vida, para toda a formação. Seja bem-vinda, Prof. Nícia. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer, né, vir falar com vocês, principalmente por temas, né, que são tão importantes no nosso dia a dia, como a cultura, a comunicação e a arte, né? Então, é sempre muito bom falar para alunos de letras. Então, obrigado pelo convite, Lu. Eu vou começar, então, não sei se dá para aparecer, acho que não está aparecendo, né? Está aparecendo, aí se você quiser... isso, agora está em tela cheia, perfeito. Tá. Então, a gente vai começar, né, como é solicitado, pelos conceitos de cultura, de literatura, e também eu vou incluir aí, né, um pouquinho do conceito de arte e como a cultura, ela se manifesta por meio dos meios de comunicação, que eu parto do princípio, né, de um conceito do Michel de Certeau, que abrange todos os outros conceitos que a gente vai ver aí na sequência. O Certeau fala o seguinte, que a cultura, né, a cultura tomada como um todo, ela vai incorporar significados que estão diretamente ligados a símbolos. E eles são esses significados simbólicos, né, eles são transmitidos por meio de uma linha do tempo. Para ele, né, essas formas simbólicas é como nós nos comunicamos.
E a partir dessa comunicação é que a gente vai adquirindo conhecimentos e as práticas sociais. Portanto, nós, desde o momento em que nós nascemos, nós estamos inseridos em grupos que transmitem cultura. Um exemplo, né? O nenê nasce nu. E em cada sociedade, esse nascimento, né, ele vai receber práticas sociais, por exemplo, os índios vão dar um tipo de vestuário àquele bebê. As pessoas que moram, né, no Oriente vão dar um outro tipo de vestuário ao bebê. Então, tudo isso, o nascimento é natural, todas as pessoas têm esse nascimento. Agora, a forma, por exemplo, de dar alimentação, de colocar uma vestimenta, isso tudo é uma base cultural que é transmitida. Isso é. Então, ele diz o seguinte: a cultura sempre é percebida numa pluralidade. Nós não temos uma cultura boa ou uma cultura ruim, nós não temos uma alta cultura ou uma cultura baixa, como há algum tempo se pensava, né? Tudo é relacionado à cultura, ou seja, todas as pessoas, todos os seres vivos, eles são inseridos em grupos culturais. Então, todas as pessoas, elas têm cultura. Nós não podemos, né, de forma alguma dizer que aquela pessoa é sem cultura. Não, pode ser que aquela pessoa não tenha conhecimento, que ela não seja letrada, mas a partir do momento que ela está inserida em grupos sociais, a família, a escola, né, um clube, essa pessoa está dentro de um determinado grupo cultural. A gente não pode confundir essa noção de cultura, que é ligada a grupos sociais, é ligada a uma noção de pertencimento ao conhecimento, porque a gente tem tanto cultura letrada, de pessoas que leem, de pessoas que escrevem, de pessoas que dissertam, de pessoas que fazem doutorado, e também temos a cultura dos iletrados, né? São pessoas que não frequentaram a escola, são pessoas que não têm um diploma, mas elas pertencem, elas têm hábitos, elas têm práticas sociais, então elas têm cultura. Dentro desse parâmetro que todas as pessoas são inseridas em determinados grupos sociais, né? Nós vamos para um outro aspecto, um outro conceito de cultura, que a cultura é uma herança social. Né? Nós adquirimos essa herança a partir do grupo no qual nós estamos inseridos. E esse grupo é uma criação do homem. Então, todas as pessoas, né, todo o povo, eles herdam práticas sociais, eles herdam ensinamentos que perpassam por esses grupos. O Malinowski, ele diz que para a gente entender, né, esse conceito de cultura, nós precisamos compreender que a cultura, assim como o dissertor fala que são culturas, é uma cultura no plural, essa cultura vai compreender o quê? Vai compreender desde artefatos, de bens, de processos, de ideias, de hábitos e valores herdados. Então, dentro desse parâmetro, né, dentro dessa ideia do que é cultura, dentro daquilo que a gente pensa como um bem cultural, eu trago como exemplo ali a Catedral de Brasília, que é um bem que pertence ao povo brasileiro, a esse grupo, né, de pessoas que habitam esse espaço que é o Brasil. Então, o Cristo Redentor, a Catedral de Brasília, para nós aqui o nosso bem cultural é o índio, a estátua do índio, a estátua do cavalão lá na entrada, são bens culturais. Nós também temos a cultura ligado a ideias,
né? Por exemplo, a gente tem a incubadora de ideias aqui na Unicentro. A gente tem uma fábrica brasileira de ideias, né? Onde se discutem, onde se produz a partir de ideias. Então, ali eu tenho um aparato cultural. Nós também temos artefatos, que entra aí o artesanato, né? Então, a gente tem as cerâmicas indígenas, a gente tem os cestos indígenas, a gente tem facas que são produzidas por determinados celeiros, né? Selas de cavalo, artefato, um vaso pintado, um bordado, que também é sinônimo de cultura. A gente tem processos técnicos, que perpassa, né, por uma série de elementos. Por exemplo, o agronegócio brasileiro, a pecuária brasileira está ligado no âmbito cultural de processos técnicos. Tudo isso nós estamos discutindo, que também é cultura. Os nossos hábitos, por exemplo, o hábito do brasileiro tomar banho todos os dias. É um hábito cultural que nós herdamos. Lembra que eu comecei a falar que a cultura é herdada? Então, esse hábito é uma herança indígena, porque os europeus que nos colonizaram, eles não têm um hábito do banho diário, por uma série de fatores. A falta de água na Europa, nós não. Nós, brasileiros, herdamos socialmente esse hábito de tomar banho todos os dias. O hábito de se alimentar no Sul é um fenômeno cultural. Churrasco, chimarrão. Se a gente vai subindo a escala lá no Brasil e chegando ao Nordeste, nós vamos ver que os hábitos alimentares daquela região são diferentes dos nossos, porque são grupos distintos, mas que são culturais. Os valores, né? Muito se fala, por exemplo, na cultura do estupro, na cultura da violência doméstica, na cultura machista. Tudo isso está ligado a um valor simbólico. O que seria essa cultura do estupro? A normalização. Foi estuprada porque estava com uma roupa curta. Isso é uma cultura, são ideias muitas vezes estereotipadas e inadequadas que um certo grupo apoia, um certo grupo alimenta, né? A relação da cultura do armamento é um valor cultural. Determinados grupos acham que estar armado é segurança. Outros grupos rebatem essa cultura do armamento. Então, a cultura também está impregnada dentro dessas ideologias, desses valores que são constituídos a partir desses grupos. Então, ali eu trago, né, quem bate na mulher machuca a família inteira. Aí eu tenho uma campanha para desfazer essa noção da cultura que o homem, né, ele pode praticar violência em casa. Ele é o que traz dinheiro, muitas vezes, então ele tem esse poder sobre a família, ele tem o poder sobre o corpo dessa mulher. Então, tudo isso é cultural. Não necessariamente só comida é um hábito cultural, não necessariamente só um processo técnico, como a pecuária, é um valor cultural. E aí, nós temos grupos, né, que vão ser os detentores, né, dessa aquisição. A gente aprende essa noção cultural, e aí a gente tem outras esferas que perpetuam essa cultura. Então, a família, com a educação que a gente chama de assistemática, é o primeiro grupo cultural no qual nós estamos inseridos e que a gente vai adquirindo hábitos, a gente vai adquirindo ideias, a gente vai adquirindo valores. Então, na família, com essa educação assistemática, a gente adquire essas noções de cultura. A escola / mídia, elas são, né, aquilo que a gente chama, a escola, uma educação sistemática, que perpetua
processos sociais ou rompe com determinados processos sociais. Então, tudo isso, né? A cultura, ela é transmitida, ela é adquirida e ela é perpetuada. Isso tem que ficar muito claro, porque a gente precisa entender esses conceitos para poder responder as questões que vão estar ali, né? E aí nós temos outros conceitos, que é o chamado a cultura material, por exemplo, um patrimônio, né, como o Cristo Redentor, e a chamada cultura imaterial. O que seria, portanto, uma cultura material? É uma cultura de materialidade, de concretude, de objetos que são tangíveis, que a gente vê, que a gente pode pegar. E aí, dentro desse valor simbólico da cultura material, a gente tem os monumentos, a gente tem os hábitos alimentares, a gente tem as festas populares, né, que são culturas materiais, são objetos visualizados, são objetos tangíveis. A gente está vendo ali uma mulher vestida de baiana, então a gente consegue perceber, isso é um valor de uma cultura material. Por outro lado, a gente tem também aquilo que são aspectos intangíveis, a gente não conhece, e aí entra crenças, aí entra as artes são culturas não materiais, elas não são valoradas, né? Por exemplo, ali eu tenho o frevo, não é que a dança, né? É o frevo, é uma cultura não material do povo do norte do Brasil. O shot aqui do sul é uma cultura não material, né? O vaneirão, tudo isso, né, é intangível, eu não consigo abranger, né? Eu sei que tem um grupo dançando o frevo, mas o frevo é uma ideia, né? Essa ideia é intangível. A fé religiosa, a fé a gente não vê. O catolicismo, né? Melhor, o cristianismo, porque daí abrange as regiões cristãs. A gente vai à igreja, mas a gente não vê essa fé. A fé cristã é uma cultura não material. A capoeira a gente a vê dançando, mas é uma cultura não material. A gente não consegue abranger, apertar, pegar a capoeira. A gente vê alguém dançando a capoeira. Então, estou no território da cultura não material. Agora a gente vai discutir um pouquinho esses elementos que pertencem a grupos de cultura. Como é que se estabelecem os chamados elementos da cultura? Então, nós temos aqui alguns conceitos muito rápidos, pessoal. Eu não vou ficar, né? O nosso tempo é curto, então o que eu fiz? Eu selecionei aquilo que é mais importante para a prova. O que é um traço cultural? É aquilo que a gente olha ali, é uma dança. Então, ali nessa fotografia, a gente está vendo alguém dançando. Então, é um traço cultural. A gente percebe pela descrição da cena que nós estamos no campo de um elemento cultural e artístico. Então, eu tenho o menor traço de identificação, eu chamo de traço cultural. Por outro lado, eu tenho daí em um complexo, o traço é distintivo, ali eu tenho uma dança, não é uma pintura. Né? Eu consigo discriminar por esse traço distintivo. Agora, um complexo cultural é um conjunto de traços culturais. O carnaval, por exemplo, é um complexo cultural. Por quê? Eu tenho samba-enredo. Samba-enredo é traço cultural. Eu tenho carro alegórico. Carro alegórico é um traço cultural. Eu tenho fantasia. Fantasia é um traço cultural. Juntando
Traço cultural, fantasia. Traço cultural, carro alegórico. Traço cultural, samba enredo, eu tenho um complexo. E aí eu chego a algo maior e eu chamo de um complexo cultural. Muitas vezes a gente ouve isso em construções, né? Ah, o complexo cultural de Guarapuava. Em cada sala tem um traço de cultura. Eu tenho dança, eu tenho música, eu tenho teatro, tudo junto forma um complexo cultural. Aí eu tenho comportamentos. Esses comportamentos, né, que determinados grupos possuem, né, eu chamo de padrão cultural, que são comportamentos que são normatizados, que são comportamentos regularizados. Então, o nosso padrão cultural aqui no Brasil, vou pegar mais o Sul, eu não posso falar do Nordeste porque eu não estou inserida na cultura nordestina, então eu vou pegar como eu pertenço ao Sul, como eu pertenço a Guarapuava, eu sigo padrões culturais da minha região. Aqui é comum nós nos alimentarmos com talheres. O nosso comportamento, né? Por exemplo, de ir a uma igreja, eu tenho um padrão cultural. Eu não posso frequentar um culto ou uma missa de mini saia ou de top. Né? Não é um comportamento respeitoso e regular em ir a esses locais vestida dessa maneira. Então, dentro do grupo, né, dos skatistas, tem um padrão cultural. Ninguém vai até lá, o lago, aqui no Lago de Guarapuava, né, ou em qualquer pista de skate, vestido de terno. Não é um padrão cultural frequentar um espaço que é uma pista de skate vestindo um terno. Eu preciso de roupas mais largas, né? Eu preciso de uma roupa que me dê mobilidade. E aí, para eu chegar a esse padrão regularizado, eu passo muitas vezes por etapas. Nenhum bebê, né, com 6 meses, ele segura garfo, faca e colher. Ele passa primeiro a se alimentar com a mão. E aí ele vai aprendendo esses comportamentos, porque o comportamento, ele é apreendido. Então, o bebê comendo com a mão, ele vai ter uma trajetória, né, até chegar naquele padrão cultural definido por grupos. Pessoal, eu não estou falando em certo ou errado, porque é comum, por exemplo, em algumas sociedades, se alimentar na Índia, por exemplo, né, se alimenta com a mão, isso é um padrão cultural. Nós aqui no Brasil não é comum ter esse padrão cultural de se almoçar, por exemplo, e ficar comendo só com a mão, não usando talheres. Então, o padrão cultural diz respeito a um comportamento generalizado. Até aqui, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo distinguir esses conceitos múltiplos de cultura? Se vocês quiserem responder aqui pelo YouTube, eu estou com o meu YouTube aberto, eu consigo ver se vocês estão acompanhando o conceito aí, se querem que repita. Alguém pode falar se até tem alguma dúvida agora, porque a gente vai começar a discutir um outro viés agora. Obrigada, Aline. A Aline me respondeu que está tudo ok. Então, agora a gente vai com 2 termos que é muito caro à prova do ENAD, né? Que diz respeito a subcultura e a contracultura. Nós precisamos ter muito claro nos nossos conceitos que quando a gente fala em subcultura, não é uma cultura menor, não é uma cultura baixa, não é uma cultura no sentido pejorativo, é uma cultura de minoria. Uma minoria que diz respeito, que não respeita um padrão hegemônico de poder.
Tá? E o que é esse padrão hegemônico de poder? No centro da hegemonia, eu tenho um homem branco, classe média, letrado, jovem, heterossexual, que tem o poder nas mãos. Tudo que foge a esse modelo hegemônico, né, vai orbitando na periferia. E aí a gente vai chamando de minorias, porque eles não estão centrados, eles não têm o poder na mão. Então, quando eu tenho, por exemplo, mulheres negras produzindo bordado, eu tenho uma subcultura, mas não no sentido que é uma cultura menor. É uma cultura produzida por uma minoria que não está no centro do poder. Não sei se eu me fiz entender. Por outro lado, eu tenho o conceito de contracultura. Ou seja, a contracultura, ela se baseia em não aceitar princípios vigentes na sociedade. Olha bem como é totalmente diferente, pessoal. Subcultura é a cultura periférica que não orbita no centro. Então, eu tenho, por exemplo, o rap. O rap é subcultura, porque o rap é produzido por jovens dentro de favelas que falam sobre a problemática que eles estão vivenciando. Agora, a contracultura é marcada pela ruptura. Ela é marcada por uma ruptura contra o modelo hegemônico, contra o modelo que se diz deve ser feito assim. Então, há movimentos, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Tem um movimento que foi gerado no Instagram, já que a gente está falando cultura, comunicação, que se chama Movimento Mamilos Livres. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse movimento Mamilos Livres, porque toda mulher que aparece com o seio de fora no Instagram, isso já é um algoritmo em que se coloca uma tarja nos seios femininos. Mas qualquer homem que apareça, né, sem camisa, sem blusa no Instagram, não tem a tarja. Então, tem um movimento mundial de contracultura que quer igualdade nesse aspecto, quer romper. Ora, se o homem pode tirar a camisa, por que é o estranho uma mulher não poder também? Então, aí eu tenho um movimento de contracultura. Ok? Deixa eu ver aqui o que o Christian falou. O funk se enquadra na subcultura? Exatamente. O funk é um movimento cultural, não tiramos, né, porque é produzido dentro de grupos que relata uma vivência na periferia. Então, aí está uma cultura de minoria. O último trabalho do Emicida, que se chama Amarelo, o Emicida é um rap famoso, um rapper famoso. Então, ele liga-se à subcultura. E aí, o que ele faz? Um movimento de contracultura. A Semana de Arte Moderna, pessoal, foi um movimento de contracultura, porque ela rompe com os padrões da arte que era até então dada como a que tinha que ser seguida. O parnasianismo, o simbolismo, era a arte perfeitinha. Vem a Semana de Arte Moderna e diz, chega, marreta neles, não queremos mais isso. Alugam o Teatro Municipal e vão lá bradar, gritar, não queremos mais esse tipo de arte. Movimento de contracultura. Falei no Emicida. O Emicida repetiu um gesto feito pelos primeiros modernistas quando ele lançou o trabalho Amarelo. Ele alugou o Teatro Municipal de São Paulo e levou para o lançamento desse trabalho os
os moradores da quebrada, os moradores da favela, num movimento de levar a periferia para um espaço que é tido como elite. Então, é um movimento de contracultura. Esses dois termos têm que ficar... Inclusive, tem muitas reações durante as apresentações de arte. Exatamente! Toda contracultura gera um estranhamento. O que é isso? Né? Não é certo isso. O movimento de Woodstock, 1960, né? De ruptura com os padrões daquele modelo de família perfeita na Norte América, né? Daí lá, paz e amor, sexo, drogas e rock and roll, é um movimento de contracultura. E aí, né, a gente tem alguns conceitos que podem estar presentes na prova. Patrimônio cultural é o conjunto de bens de uma sociedade. O Brasil tem vários patrimônios culturais, materiais, Cristo Redentor, e imaterial, Carnaval. A identidade cultural diz respeito a quê? A ações que eu faço para pertencer a determinados grupos. Eu me identifico com aquele grupo e assumo uma identidade cultural. Exemplo, a identidade cultural dos estudantes de letras. Nós temos atitudes, né, que nos unem. Um grupo cultural dos atletas, corrida de rua, né? Então, as pessoas têm atitudes e ações que permitem que ela pertença àquele grupo. Aí vai. Então, por isso que o Bauman, ele diz que as identidades, né, elas são líquidas, porque quando a gente adentra num grupo, essas identidades se moldam de acordo com a cultura do grupo. Então, vocês que estão aí, a cada momento nós estamos num perfeito deslizar de identidade. Na aula eu adquiro uma identidade cultural, na minha casa eu tenho uma identidade cultural, na academia eu tenho uma atividade cultural, no cinema, no shopping, daí o conceito de identidades líquidas. Elas vão se moldando de acordo com os grupos com os quais nós pertencemos. O movimento de contracultura acho que ficou... claro, né? Pelo menos aqui ninguém se manifestou. E aí vem uma palavra danadinha, que é o conceito de aculturação. O que é o movimento de aculturação? É um conjunto de mudanças que ocorrem em determinados grupos culturais porque eles têm contato com uma cultura diferente. Daí, o que acontece? Eu venho com padrões de uma cultura anterior, e me moldo, estou morando num espaço em que há outras culturas. Então, eu tenho ainda traços culturais que a gente já viu que é de uma cultura anterior, e estou dentro de uma cultura, né, que tem outros hábitos. Por exemplo, um baiano que venha para Guarapuava e comece a tomar chimarrão. Eu acho que é o modelo mais interessante aqui para a gente discutir a aculturação. Ou alguém que tem raízes na África, né, que tem antepassados na África, mas que se modelam, né? Por exemplo, a Bahia é um estado muito aculturado, porque há uma grande influência da cultura africana em contato com a cultura brasileira. Então, de tarde ele vai à missa e à noite ele vai para o culto do candomblé. Isso é aculturação. O etnocentrismo é grave. Isso é grave. A aculturação, não. O etnocentrismo é
colocar uma cultura como superior à outra. Isso é grave. As sociedades etnocêntricas, elas são ditatoriais, porque daí elas querem impor uma cultura sobre a outra. Ou seja, quando nós fomos colonizados pelos europeus lá, né, quando os índios estavam aqui no Brasil, só os índios, nós sofremos um processo de cultura etnocêntrica, como se a cultura indígena não valesse nada, então nós precisávamos começar do zero e ensinar os indígenas a seguir a cultura do colonizador. Se também ficou, os conceitos não ficaram claros, deixa eu ver aqui. A Aline, por exemplo, o europeísmo sobre os indígenas ou os orientais, exatamente, isso é etnocêntrico. E aí a gente tem o relativismo social. Eu tento compreender a cultura do outro pelo ponto de vista estereotipado. Então, eu quero dar uma opinião sobre a cultura africana, por exemplo, mas eu dou a minha opinião a partir do meu ponto de vista. Aí surgiu a expressão lugar de fala. O que é um lugar de fala? Eu falo a partir do grupo no qual eu estou inserido. Se eu quero imprimir a minha fala, o meu aspecto cultural para determinado grupo, eu estou relativizando a outra cultura. Não chega a ser grave como etnocentrismo, mas é problemático, porque eu só considero nas entrelinhas a minha cultura, eu desprestigio a cultura do outro. O lugar de fala daí seria só o meu, né? Eu não levaria em consideração outros grupos. Alguma pergunta sobre esses conceitos aqui que eu coloquei nesse quadro? A Aline, que está sempre me ajudando aqui, né, respondendo. Tá tudo bem, Aline? Respondendo aí pelas outras pessoas? Ok? E aí a gente terminamos a aula sobre cultura, mas agora, obrigada, Aline. É a Aline que respondeu ali, né? Não, é o Christian, obrigado. Não que eu vá descontinuar cultura, só que agora eu vou conceituar arte. O que é a arte? Então, a gente fala muito que literatura é arte. O que eu considero arte? É a capacidade que o homem, o humano, o homem e a mulher, tem de produzir ou realizar ações, nas quais ele expressa a emoção. Então, a arte, se a gente pegar, aquele conceito bem filosófico que arte é a imitação do belo, ou melhor dizendo, é a expressão do belo, o belo está relacionado ao padrão estético, que é a sensibilização por meio da beleza. Ah, prof, mas então toda arte tem que ser bela? Não, esse belo não é contrário de feiura. Esse belo é sinônimo de sensível. Então, a arte é quando eu exponho, por meio de uma ação do pintar, do grafitar, do bordar, do produzir um filme, um sentimento. Eu utilizo aí a estética para eu exprimir uma ideia e sentimentos. Então, esse é o campo da arte. A arte é simbólica. Ela representa alguma coisa. Por isso que eu digo que ela é simbólica. Um valor simbólico é um valor que tem representação. Ou seja, está no lugar de. Então, a gente tem uma parede ali com o grafite. Essa arte representa o quê? Representa a possibilidade de se transmitir uma ideia pelos grafiteiros de uma forma, com sentimento, de uma emoção. Olha, eu existo. Embora eu viva num espaço de violência, eu canalizo esse meu sentimento para algo simbólico, a arte.
Então, ele pede paz ali naquele... Então, ele representa um desejo que muitas vezes ele não encontra na realidade concreta. Então, ele transmuta para a arte. A arte, ela sempre parte de do real, sempre, não existe arte que não parta do real, e ela transmuta para algo ficcional. E o ficcional, ele tem um valor simbólico, porque ele representa. Então, quando a gente fala, né, em arte, a arte quer comunicar alguma coisa. Toda arte, ela tem eu não digo objetivo, porque a arte por si só não tem um objetivo, né? Mas ela transmite algo. É como se fosse um código de símbolos. Por detrás desses códigos, eu encontro toda uma realidade que é nos passada com sentimento sobre uma vivência do artista. O artista, portanto, ele se utiliza do território da arte para nos contar, para registrar, para nos comunicar algo, né, por meio dessa representação. Então, o homem, aí vocês estudaram, né, a questão mimética. A arte é mimética porque ela imita o real. Então, ela parte, mesmo no surrealismo, ali no segundo quadro, a gente tem uma arte surrealista, e aí a arte surrealista, ela é muito simbólica. Para eu entender um quadro do Salvador Dalí, eu preciso recorrer a um dicionário de símbolos. Eu preciso recorrer a um dicionário de sonhos ou de psicanálise, porque eu tenho toda uma representação simbólica que é mais escondida, ela não está, né, à tona, eu preciso me debruçar sobre ela, mas é um trabalho de escavador, né? É como se nós agíssemos como um escavador em busca desse sentido, em busca da interpretação dessa metáfora, desse símbolo. Então, a arte por si, ela é comunicação. A arte é imitação do real. Portanto, eu digo que ela é mimética. E ela sempre vai utilizar uma ferramenta. Então, se eu tenho aqui telas que vocês estão vendo, a ferramenta que se usa é a tela, é a tinta. Eu tenho a arte da dança. Então, a ferramenta é o corpo. Eu tenho a arte musical, a ferramenta são os instrumentos, as partituras, e eu tenho a arte literária, que a matéria-prima é a palavra. Mas todas elas partem do sentido do belo, do sentimento, da sensibilidade. A arte por si só, ela quer nos atingir por meio da sensibilidade. Ou seja, um dos objetivos da arte é atingir a nossa, não nossa física, nosso corpo, é atingir a nossa metafísica, a nossa alma. E aí, né, existe, né, ali a gente tem a arte como um reflexo. Por mais que o Fernando Pessoa, ele escreva o poeta é um fingidor, por detrás de toda a escrita pessoana, eu tenho um reflexo dessa personalidade criadora. Eu tenho alguém que olha esse mundo e transmuta para o mundo ficcional. Não existe a arte, né? O Gambrit, ele fala, existe artistas. É o artista que dá vida à arte. É o artista, né, que é por meio desse instrumento que é o artista que ocorre a arte. Ele finge, mas ele finge a partir de uma vivência que ele ou visualizou, ou ele mesmo sentiu, que só é fingimento porque ele transmuta para a arte.
mas tem muito reflexo, né? Então, se a gente for discutir os heterônimos pessoanos, a gente vai ver que isso tem a ver com a vida do Fernando Pessoa, que era esquizofrênico. Então, essa esquizofrenia ele canalizou para a arte, e aí surge a heteronímia. Se a gente pensa no Munch e no quadro O Grito, que ele põe a mão aqui, parte de uma vivência do Munch, que também era esquizofrênico. A mesma coisa com Van Gogh. Então, não é que toda obra de arte é reflexo do real. Quer dizer, ela é reflexo do real, mas ela é transmutada. Então, eu não posso dizer que é o artista. Ah, ali eu tenho o retrato do Van Gogh. Não, não é, é uma, como diz, né, isto não é um cachimbo, porque é a representação de um cachimbo. Esse não é o Van Gogh, é a representação do Van Gogh. A arte é representativa. Ok, pessoal? Até aqui tudo bem? A Analine, ela diz que tem dúvidas sobre essa questão da apropriação cultural. Não existe limite aceito para apropriação cultural, porque elas vão sendo entranhadas na nossa vivência. Houve uma discussão muito grande, né, há uns 3 anos, sobre a utilização do turbante. O turbante é uma apropriação cultural, porque originalmente, né, o turbante era utilizado em tribos africanas. Cada roupagem, cada desenho, né, retratava de onde vinha. Chegando ao Brasil com contato de culturas diferentes, eu tenho uma apropriação. Então, eu tenho pessoas brancas utilizando turbante. Tá errado, tá certo? Não entra no critério de estar certo ou errado. É uma apropriação. Não está no limite de juízo de valor. Não sei se eu me fiz entender, Aline. Não, foi foi a Aline mesmo. Teve o caso, exatamente, acho que eu já expliquei aí para você, né? Então, houve um burburinho, mas aí ficaria muito heterocêntrica essa visão. Então, quer dizer que só mulheres negras podem usar turbante? Daí fica complicado. A apropriação cultural existe em todos os países em consequência da globalização. As culturas elas vão se tornando mesclas, né? Como eu falei para você, um baiano que vem para o sul, agora eu vou dizer que é errado porque ele nasceu na Bahia tomar chimarrão? Ou é errado um guarapuavano tocar berimbau? É uma apropriação cultural. Não entra na questão, né, do juízo de valor. As obras de arte que demora, né? Eu mudo aqui, daí demora um pouquinho para passar aí. É mais um slide ainda que eu vou. Enquanto isso, eu vou vendo as perguntas aqui. O tropicalismo do Caetano Veloso fez muito? Fez, exatamente. Tanto mais ainda, né? Porque o tropicalismo é filho do movimento antropofágico, né? O antropofagismo, ele é um movimento de aculturação. Por quê? Porque o Oswald diz, não tem como nós impedirmos de chegar até o Brasil obras de outros países. Mas chegando aqui, a gente tem que dar uma cara nacional, né? A gente tem que deglutir, comer, no sentido figurado, e transformar num produto nacional. Isso foi o antropofagismo. A Tropicália, ela segue essa linha. Então, faz-se releituras do que chega por meio desses processos, né, de imigração, processo de globalização. As obras de arte, elas são reflexo do momento social. Elas são reflexos de um tempo histórico, né? Então, se a gente pensa no Machado de Assis, o Machado de Assis é reflexo de um final do século XIX no Brasil. Se a gente pensa no Lima Barreto, o Lima Barreto é o reflexo da sociedade brasileira no início do século XX.
Então, o artista não foge do seu momento histórico, porque ele está inserido no mundo real. E eu já disse que a arte é a recriação desse mundo real. E aí sim, agora a gente vai nessa discussão de cultura e arte. A arte é produção cultural, porque ela é produzida a partir de grupos. Portanto, a arte é um produto de cultura, é um produto cultural. Qualquer arte, qualquer manifestação artística é arte. De Mona Lisa, releituras, né, da Mona Lisa, o artesanato, o Abaporu da Tarsila do Amaral, a arte digital, tudo isso é um produto cultural. Não tem melhor ou pior, porque a gente entra no território. A arte e cultura não perpassa por juízos de valoração. É errado, é certo, é bom, é mal, é melhor ou é pior. É arte. Ponto. Se você gosta, ok. Se você não gosta, respeita. É esse o processo que a gente precisa compreender. Ou seja, né, a arte não tem função. Ah, prof, mas ela registra um momento histórico. Ela registra, mas ela não tem essa função. Por isso que tem aquela estética que é levada às últimas consequências, que é o dadaísmo. Ou seja, a arte é nada. Ela não tem obrigação de explicar nada. Ela não tem obrigação de um discurso lógico. Ela não quer explicar nada. É uma possibilidade de se criar um mundo possível, né? É um mundo possível, né? É a visão do artista sobre o mundo. Agora, eu posso dar uma interpretação social à arte quando eu analiso, porque eu já expliquei. O artista está inserido no mundo, né? Por exemplo, aquela obra de 1933 que a Tarsila registra, que é preferida no Enem. O que eu tenho ali? Um movimento de industrialização à flor da pele em São Paulo, em que os operários eram engrenagens, não tinham suas individualidades, não tinham os seus direitos respeitados. O que a Tarsila faz ali? Faz uma mescla. Então, aqui eu tenho uma culturação. Eu tenho várias culturas dentro de um cenário do Brasil. Um cenário de uma São Paulo que se modernizava, de uma São Paulo que se industrializava, e ela faz uma crítica social. Não tem essa obrigatoriedade de ter, mas ela registra. Do outro lado, eu tenho o Duchamp ali, né? Que ele foi lá e fez uma exposição, ele colocou uma roda e disse que era arte. Se ele diz que é arte, quem somos nós para dizer que não é arte? É o nada. É a arte sobre o nada. O nadismo ou o dadaísmo. Agora a gente vai entrar já, né, mostrando aí o campo da comunicação, porque surge agora a cultura do entretenimento, que muitas vezes, né, elas vão moldar padrões culturais que a gente viu lá anteriormente. E essa cultura do entretenimento, ela é veiculada pela publicidade. É bem diferente da cultura artística, porque a cultura artística não quer modelar uma sociedade. A cultura artística não quer impor padrão. A cultura artística não quer cultuar valores, diferentemente da cultura de entretenimento, que é veiculada pela mídia. Aí entra a questão de cultura, arte e comunicação. A publicidade é a forma que a mídia utiliza para que essa cultura do entretenimento chegue até as nossas casas. O que é essa cultura? É uma cultura que não propicia reflexão. É uma cultura que faz com que nós queiramos ter determinados padrões estéticos. O padrão estético perpassado pela cultura do entretenimento é do corpo magro,
de mulher com muito peito, da bocão, do cabelão, do homem com o corpo malhado, né? Que desconsidera todos os outros modelos de corpos. E isso tudo vem à tona com a cultura de massa, né? Aquele movimento da escola lá atrás, o Adorno, que vai, né, cultuar essa nova cultura que chega a partir da década de 60 aí, que é a cultura de massa ou a cultura de entretenimento. Perigosíssima, porque ela impõe padrões, ela faz com que a gente engula sem pensar, ela promove a desigualdade e ela reafirma padrões de poder hegemônicos. Então, quem está em 100% das publicidades? Sei não, vamos pegar 92,%. Mulheres brancas, homens magros, né? É o homem que está à frente de campanhas de carro. Isso diz muito, porque ele tem o poder de ir e vir. As mulheres estampam campanhas de produtos de limpeza. Isso diz muito. Valores a ser perpetuados que a mulher deve continuar dentro de casa, no espaço privado. Então, é perniciosa, é problemática, ela perpetua preconceito. É tudo pelas entrelinhas, só que é martelado e a gente vai incorporando esses valores, por isso que é cultura, porque a gente vai apreendendo esses valores, a chamada cultura de entretenimento ou a cultura midiática. Então, essa arte na cultura e a cultura na arte, né, é dinâmica, ela muda conforme o grupo, ela muda conforme o tempo histórico, ela registra hábitos culturais, ela registra, né, formas de comportamento, mas ela não quer manipular. A arte não manipula. Ela não quer mudar o seu modo de vida. Ela pode dar novas possibilidades de ver o mundo, mas ela não incute valores únicos. E aí a gente vai chegar no conceito de literatura, que foi pedido, mas eu não vou me aprofundar muito, porque durante toda a nossa graduação a gente vê. Vou pegar aqui o mais clássico dos clássicos, que eu gosto muito, que é o conceito do Afrânio Coutinho, que é o que eu sempre utilizo. O Afrânio Coutinho diz o seguinte: a literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real. É a realidade recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua. Ponto. Isso é literatura. É quando a gente transfigura o real para uma linguagem artística, a realidade é recriada, eu crio uma ficcionalidade e eu utilizo isso como por meio da língua. A língua portuguesa, a língua inglesa, a língua espanhola, né? Então, eu tenho literatura onde eu tenho uma língua, né? Um idioma não necessariamente consagrado, porque a gente já tem agora literatura indígena. Antes ela era ágrafa, não se registrava. Hoje em dia a gente já tem a literatura escrita indígena, mas a gente não tem uma língua mãe na nossa, não é uma língua mãe, né? É como se estivesse numa categoria de dialeto. Qualquer pergunta, utilize o espaço do YouTube. Então, para a gente fechar essa ideia, o escritor, o poeta, né, o artista literário, ele tem um poder imenso, porque ele cria mundos. Ele cria mundos de possibilidades. A verdade que existe na literatura existe só no livro. Capitu. Pode ser que exista uma mulher que chame Capitu no mundo real, mas a Capitu, né, que conviveu com Bentinho, que foi mãe do Ezequiel, que dizem as más línguas que ela gostava do Escobar.
tudo isso está no território das possibilidades literárias. Elas não existem fora do livro, né? Aquele elemento, a Mona Lisa, ela não existe fora do quadro. Aquela Mona Lisa retratada por Da Vinci, aquela Capitu criada por Machado de Assis. Então, através da literatura, né, eu recrio a vida. Eu dou vida a partir da vida real. Mas as vidas que são compostas na literatura, elas, né, não são factíveis. Elas não existem no mundo real. Aí, né, eu estou cuidando do tempo aqui. O Sartre, com aquele famoso livro que é literatura, né, ele contribui muito, né, e o Sartre, ele conceitua ou não conceitua a literatura com perguntas. O que é escrever, né? A escrever, no caso aí, literário, ele diz que é desnudar o mundo. O autor revela o mundo a partir da perspectiva dele. Ele registra aquele mundo, a sua visão de mundo, num mundo criado por ele, que é o mundo da ficção. Daí a segunda pergunta do Sartre, por que escrever? O homem que escreve, ele tem consciência que ele pode registrar, né, o mundo, ele pode deixar para a posteridade o registro do século XIX. Ele pode deixar para a posteridade o registro do século XX. Para quem se escreve? O escritor, né, ele tem um pacto com o leitor, né, ou seja, ele quer alguém que ajude-o a transformar esse mundo, que o ajude a partir da leitura, ele também crie a sua realidade. A partir da leitura, nós criamos a possibilidade dos nossos mundos. A minha Capitu não é a Capitu de vocês, porque eu imagino de um jeito e vocês podem imaginar do outro. O leitor colabora para essa construção desse mundo do autor. A literatura pode imbricar-se, relacionar-se com as outras manifestações artísticas, sim. Hoje em dia nós temos até o diálogo da literatura com outras artes. Ela pode, né, estipular esse diálogo. Eu posso, por exemplo, ter a Capitu do Machado, mas eu posso ter a Capitu retratada por algum artista plástico. Eu posso fazer, ou posso pegar uma temática de traição, ou possível traição, né? Porque o problema é o narrador em Dom Casmurro, e ter uma obra que retrate uma traição, dialogando pela temática. E aí, né, nós temos algumas funções da literatura, que eu não vou me adentrar tanto aqui, porque eu quero chegar à prova, né? Então, as funções da literatura, a função político-social, que na minha opinião, hoje em dia, é uma das mais importantes funções da literatura, né? Dizer sobre o momento que vivemos, a visão desse artista acerca da realidade, essa política, né? Esse ser político de olhar e dizer sobre esse mundo. A função catártica, que é aquela função de se livrar, deveria ser função mimética, ficou repetido 2 vezes a catártica. A função mimética, que é copiar a partir do real. A função catártica, que é liberação do meu sentimento. Então, algumas pessoas, ao escrever poesia, ficam mais leves, né? Elas catalisam, elas transferem todo aquele caos, toda aquela dor para a escrita. A função cognitiva, né? Porque eu preciso pensar para escrever, e também, por que não, a função lúdica, que é ler sem compromisso, ler para passar o tempo, ler para me desligar do mundo que é tão cruel. Então, essas são as funções. Eu já falei, então eu não vou passar os slides, vai demorar um pouquinho para chegar aí, né,
aos conceitos que é o próximo, aí a gente vai entrar na outra configuração, que é comunicação e cultura. Como é que a cultura é veiculada pela mídia? Como é que a cultura é veiculada pelos meios de comunicação? E o INEP gosta muito de citar o Morin, Edgar Morin. Então, eu peguei esse que é preferido do INEP. O INEP considera a cultura de massa como tudo aquilo que nos é transmitido pelos meios de comunicação e vão perpassar por um imaginário da sociedade, o chamado imaginário coletivo. Então, novela é um produto da cultura de massa. Propaganda publicitária é um produto de uma cultura de massa. Os memes são produtos de cultura de massa. Eles estão inseridos dentro de um sistema de símbolos, de valores, de mitos relacionados ao imaginário coletivo da sociedade que é transmitido pelos meios de comunicação. Aí, né, também não vão me demorar muito nos conceitos, mas o Edgar chama de perspectiva culturológica. Ele vai dizer que a indústria cultural é um movimento da terceira cultura. Por quê? Eu tenho uma cultura da família, eu tenho uma cultura da escola, a cultura aquisição, a família aquisição, a escola, ou ele a perpetua ou ela aumenta o seu campo. E o terceiro viés da cultura para o Morin seria a indústria cultural. Aí que é intermediada pelos meios de comunicação. Então, aí entra tudo que o rádio, que a televisão, que o cinema, que a internet transmite, vai estar ligado a esse conjunto de ações simbólicas que o Edgar Morin chama de terceira cultura. Na perspectiva do Morin, a cultura nacional, né, ela é adquirida, essa nacionalidade que nós temos, o reconhecimento de heróis, o reconhecimento, né, de pessoas que fizeram bem, né, entre aspas, a pátria, ela é construída na escola. Aí a escola nos traz a quem a gente deve amar e a quem a gente deve não amar. Só que aí é uma cultura que é construída sobre o ponto de vista dos vencedores, dos que tinham o poder. Então, muitas ruas hoje em dia têm nomes de pessoas que colaboraram para a ditadura. Então, tem muitas cidades que querem desmanchar essa cultura que foi adquirida nos bancos de escola, né? Que o Duque de Caxias foi o patrono do exército. Ou, né, se elegem alguns heróis a partir dos bancos de escola para que a gente tenha essa visualização da história construída sobre o ponto de vista dos vencedores. A cultura religiosa, né, se baseia na identificação geralmente de um Deus onipotente, onipresente, que é o Deus dos que acreditam em Cristo. E aí o que acontece? Ela perpetua como o único modelo a ser seguido. Aí vem alguém que é umbandista, ou é budista, ou o próprio ateu, ele não é aceito dentro dessa cultura de poder, né? Porque não está dentro daquilo que se diz que Deus é uno, é um Deus onipotente, o Deus dos cristãos. A cultura humanista, que está nos bancos das universidades, por exemplo, né, ela procura um saber e uma sensibilidade a partir da arte. É a arte que ensina, é a arte que nos transforma, é a arte que nos humaniza. Daí vocês têm aí Antônio Cândido, com a literatura que humaniza, a literatura que ensina, a literatura que inclui. Né? Eu estou trabalhando aí com os conceitos de cultura religiosa, de cultura humanista, e a cultura de massa é aquela cultura que se junta.
A cultura nacional, que é aprendida na escola, a cultura religiosa, que é aprendida na família, e a cultura humanista, que é aprendida também na escola. Daí entra a cultura de massa, que é aprendida pelos meios de comunicação. E aí, essa cultura culturológica, né, dentro dessa perspectiva culturológica do Morin, ele diz que a cultura midiática, ela depara-se com elementos que são recriados, né? Existiam anteriormente, mas são recriados. Então, eles colocam, por exemplo, a Vênus de Milos, que a gente tem ali, vendendo lingerie. Ou a gente pega, né, o Bumba Meu Boi e transforma numa história em quadrinhos. Eles se apropriam daquela cultura material ou imaterial que a gente adquire, né, lá na família, na escola, se apropriam delas para veicularem nos meios de comunicação. Deixa eu só ver se tem pergunta aqui. Me lembrou da derrubada, exatamente, na Europa, no museu e aqui no Brasil, que derrubaram a estátua do Borba Gato. Né? Foi numa das manifestações que eles derrubaram. Por quê? Porque o Borba Gato foi um violento. Ele matava crianças, ele matava mulheres, ele matava índios. Então, como é que a gente vai erigir um monumento de alguém que era tão violento? Então, esses grupos sociais, esses coletivos, né, que são contra a cultura. Eles querem desmanchar essa cultura ditatorial que o Brasil ainda tem. E está sendo perpetuado, né? A mídia participa da construção da cultura, mas é uma cultura que elas elegem como certo. Então, tem um modelo cultural. Por exemplo, não é, né, comum nós termos famílias negras estrelando novelas. Se tem, elas são problemáticas, elas são pobres, elas são escravas. Né? Há uma tendência em mudança, mas ela é muito pequena, né, ainda em relação... Então, o Morin, para a gente encerrar aqui, ele diz que as sociedades modernas são policulturais. Ele relê o Dissertor. O Dissertor diz que a cultura é plural. O Morin diz que as sociedades modernas são policulturais. Ou seja, nós temos várias formas de manifestação da cultura. E aí a gente chegou, como é que o ENAD cobra, né, essas questões que a gente discutiu. Gente, até aqui, em algum momento, algum dos conceitos não tenha ficado claro? Porque agora eu vou começar a discutir a prova. A Vênus, símbolo da beleza da sexualidade, né? Vendendo lingerie é uma cultura de massa. Então, vamos lá. Essa prova aqui, por que eu estou mostrando? Porque não muda. As provas do ENAD, as provas do Enem, elas têm uma mesma forma. Só mudam os enunciados, mas sempre é como se a gente tivesse uma forminha de gelo e a gente despejasse ali, né, os conteúdos. Então, é sempre o mesmo modelinho. Então, a pergunta é, em nossa sociedade errante, constantemente transformada pela mobilidade e ubiquidade do seu presente, patrimônio histórico tornou-se uma das palavras-chave. Patrimônio histórico é cultural, é uma cultura material. Essa cultura, né, remete a uma instituição e uma mentalidade, constituindo-se de bens materiais, monumento, imateriais, o carnaval, a capoeira, e naturais, a forma de nascer, de importância artística, cultural, religiosa, documental, estética para a sociedade. Entendemos que a noção de patrimônio é construída ao longo da história, como sentido de pertencimento dos indivíduos a um ou mais grupos sociais, assegurando-lhes uma identidade cultural e uma continuidade de saberes fundamentais como suporte para a formação do sujeito como cidadão. Eu falei tudo isso anteriormente. O culto que se rende hoje ao patrimônio histórico deve merecer de nós
mais do que uma simples aprovação, sim ou não, gosto ou não gosto, errado ou falso, ou errado ou certo. Ele requer um questionamento, porque se constitui como um elemento revelador, negligenciado, mais brilhante de uma condição da sociedade e das questões que ela encerra. Esse é o texto. Tudo que eu disse. A cultura é plural, ela é formada por bens materiais e imateriais, ela se expressa por meio da arte, da religião, pela estética, ou seja, pela arte, é um conjunto de saberes, não há uma cultura melhor ou pior. Há uma cultura de centro que negligencia muitas vezes as outras. Considerando a atualidade do tema apresentado no texto acima e a necessidade da conscientização do sujeito, nós, no contexto escolar, para passar para o aluno que a cultura é plural, que não existe uma cultura melhor do que a outra, que não existe uma obra literária melhor que a outra, que não existe uma música melhor do que a outra, é música. É arte, é cultura. O que é preciso para a gente conscientizar o aluno sobre a importância da cultura como um todo, como um patrimônio da humanidade? Sensibilizar a sociedade para a reprodução de práticas e técnicas características das culturas regionais, promovendo uma forma de mecanização das tradições? Fora de sentido. Tem uma palavra que é reprodução e tem a palavra que é mecanização de manifestação, fora de contexto. Só pelas palavras, só pela mecanização e reprodução eu não marcaria essa. Exercitar o espírito cidadão. Ok, até aí. Tornando-o mais ativo no processo de reconhecimento e conservação, olha agora, de bens materiais em detrimento dos bens imateriais. Lógico que não. A gente tem que conservar tanto o Cristo Redentor quanto o Carnaval. O Cristo Redentor, que é um bem material, não é melhor que o Carnaval. Então, a palavra detrimento acabou com a questão. Recolher provas da importância da obra ou do objeto. Epa, como assim? Como é que eu vou recolher prova para dizer que ele é bom ou não? Né? Que será mantido em um museu para ser contemplado? Não é bem assim. Eu tenho que ver a importância desse patrimônio para a sociedade, para daí eu levar ao museu. E por fim, que é a correta, né? Reconhecer os saberes, ofícios, celebrações, festas e danças, formas de expressão, como fonte do patrimônio da cultura imaterial. É essa. Não é difícil. Mas eu preciso, primeiro, entender o texto base e ler com atenção, porque sempre tem um substantivo, um verbo, uma palavra que desconstrói toda a ideia que traz no texto anterior. Outra questão Fiquem atentos à palavra-chave. Tá, a professora está... Cultura e arte, né? Questão 1. A figura a seguir ilustra a apresentação do teatro de bonecos do grupo Riso do Povo, do mestre Zé Divina de Pernambuco. Patrimônio cultural da região de Pernambuco. Teatro de bonecos, que são... Esse tipo de teatro é o mamulengo. Está intimamente ligada ao contexto da região do Nordeste, ligada ao contexto histórico, social, político, cultural. Esse mamulengo cultural, artístico, ele é apresentado em praças, feiras e ruas, em linguagem provocativa e irreverente, com repertórios inspirados em fatos do cotidiano do povo. Olha a cultura aí. O mamulengo ganha existência nos palcos por meio do movimento das mãos dos atores que manipulam os bonecos, narram as histórias e transcendem a realidade, ou seja, é arte.
a partir de um contexto, eles criam uma nova realidade, metamorfoseando o real em momentos de magia e sedução. Arte pura, criando o mundo das possibilidades. Aqui, então, está o teatro, né, Riso do Povo, do mestre Zé Divina. A gente aí tem os bonecos de mamulengo, todos eles feitos aí com papel machê, vestidos com chita, né? Bem típico da região nordestina. A partir dessas informações, ou seja, teatro do povo, patrimônio material popular, registra hábitos e costumes da vida do povo nordestino, transmuta o mundo real em mundo ficcional. Vamos lá agora. A partir dessas informações, avalie as afirmações a seguir. O mamulengo dá vida ao objeto e à matéria, e permite jogo cênico divertido em que os atores de carne e osso cedem as formas. Opa! Quem dá vida ao objeto é o ator, é ele que manipula. Não, ele dá, o mamulengo é o boneco. O ator é que mexe. Não é o mamulengo que dá vida, quem dá vida é o ator que está por trás do mamulengo. No mamulengo, os bonecos são os próprios agentes da ação dramática e não simples adereços cenográficos. Exato. É eles que dão, é eles que encenam, né? Eles não são adereços, porque eles ganham vida a partir do movimento das mãos dos atores. Essa tá certa. No mamulengo, os atores interagem com o público de forma a transportá-lo para a mágica da cena. Sim. Então, no mamulengo, os bonecos são os próprios agentes, é eles que estão lá, eles interagem, mas quem dá vida ao mamulengo é o homem. No mamulengo, os atores interagem com o público? Sim, né? Por meio da voz do ator. Então, 2 e 3 estão corretas. Eu tenho que ler, eu tenho que ver a palavra-chave, eu tenho que ver que é uma pegadinha a número 1, porque quem dá vida é o ator. O mamulengo é o boneco. Próxima questão, estamos quase terminando. A gente tem ali uma intervenção de grafite nos viadutos de São Paulo. Para evitar a pichação, então foi feita a arte do grafite, né, nos viadutos de São Paulo. É uma manifestação artística, é uma representação da realidade do artista. Assim como o break, o grafite é uma forma de apropriação da cidade. Os muros cinzentos e sujos das cidades são cobertos por uma explosão de cores, linhas, traços e texturas. O sujo e monótono, no caso ali o viaduto, dão lugar ao colorido e à criatividade e ao protesto. Entretanto, a arte de grafitar, no entanto, deveria ser, não é no entretanto. No entanto, a arte de grafitar foi por muito tempo duramente combatida, pois era vista como um ato de vandalismo e crime contra o patrimônio público, sofrendo por causa disso forte repressão policial. Então, o grafite, antes, as pessoas que praticavam eram presas. Hoje, essa situação encontra-se bastante amenizada, não foi solucionada, pois o grafite conseguiu legitimidade como arte e, como tal, tem sido reconhecido tanto por governantes quanto com proprietários de imóveis. Prestem atenção nisso. Aconteceu aqui no Paraná uma manifestação contrária ao grafite dos Gêmeos, no Museu de Arte Moderna aqui. Houve um manifesto contrário de algumas pessoas, neto de Oscar Niemeyer, que ficou indignado de como que grafitaram
a fachada do patrimônio histórico que é o prédio do MON. Foi um bochicho, porque, segundo o Neto, houve um desrespeito, né? Daí o diretor do MON disse o seguinte: nós vamos pintar porque foi uma publicidade, porque as obras dos gêmeos em grafite estão no interior do MON, porque eles estão com uma exposição lá. Tá? Veja como o tamanho ainda é o preconceito com o grafite. Considerando a figura acima, que é, né, para vocês demora aí, que é o muro grafitado, né? Na prova não demora tanto assim. Vocês têm um muro grafitado ali. Ó, agora que vai aparecer o muro, agora eu voltei para a questão. Considerando a figura e a temática abordada no texto, ou seja, uma apropriação de um elemento da cidade transformado em arte, registrando um protesto contra as duras condições de vida das pessoas. Era até então proibida, agora está sendo amenizada, né, essa situação. Vamos à questão. O grafite pode ser considerado uma manifestação artística, ok. Pautada pelo engajamento social, ok. Porque promove a sensibilização da população por meio não só de gravuras e grandes imagens. Até aqui, ok. Mas também de letras e mensagens de lutas de resistência. Não se leva em consideração a letra, o que está escrito. O grafite, a gente leva em consideração a manifestação artística como um todo, tá? Não só a letra, né? A mensagem, ok, não é a letra. O que é a imagem como um todo. Não está certa essa. Durante muito tempo, o grafite foi marginalizado como arte, ok. Por ser uma manifestação associada a grupos minoritários, aos pobres e favelados. Tá certa? Cada vez mais reconhecido como ação de mudança social nas sociedades, não. Ele não está sendo cada vez mais reconhecido, sabem por quê? Porque o Dória, quando assumiu a cidade de São Paulo, mandou pintar grafites. Passou tinta em cima de uma porção de arte que tinha ali. O grafite humaniza a paisagem urbana, transformá-la, ok. Né? Eu não estou vendo aqui, então é apenas a 2 que é correta, porque ele ainda não é reconhecido como ação de mudança social. Pessoal, era isso que eu tinha para... não, tem mais uma questão aqui. ENAD 2000, é o último ENAD. Faltam 3 minutos, vai dar tempo, 1h30. Questão 4. Sobre a televisão, cultura de massa. Né? Indústria cultural. Eu acho o período curto de atenção da televisão ótimo. A meu ver, se algo é tão complicado que não se pode explicar em 10 segundos, provavelmente não vale mesmo a pena saber. O meu tempo é valioso. Eu não posso ficar pensando num assunto por minutos. De uma vez eu sou alguém ocupado, que está sentado aqui há 3 horas, a 6 pensamentos por minuto. Ou seja, aqui há uma síntese que a televisão ela não se preocupa no aprofundamento, porque o público não exige disso. Porque se fosse discutir assuntos tão complexos, né, tão amplos, ninguém ficaria tanto tempo por detrás de uma tela. Tanto é que existe, né, o Instagram, o Facebook, o TikTok. No Facebook, se o texto é muito grande, tem uma escrita assim, mais. Você clica para poder No Instagram, se é vídeo, corta. Daí você tem que clicar para continuar assistindo. A cultura de massa é uma cultura de consumo imediato, é uma cultura miojo.
É tudo muito rápido, tudo, né? Não quer fazer você pensar, quer manipular você a pensar que você está pensando. A televisão e esse contínuo de imagens em que o telejornal se confunde com o anúncio de pasta de dentes, que é semelhante à novela, que se mistura com a transmissão de futebol, os programas mal se distinguem dos outros. O espetáculo consiste na sequência cada vez mais vertiginosa de imagens. Então, ele vai ocupando a nossa inteligência com imagens. A gente não precisa ler, né? Por isso que nossos alunos leem cada dia pior, porque é tudo no pronto, no consumido, no que já foi deglutido. Não tem tempo para a gente pensar. Com base nos textos 1 e 2, é correto afirmar que o tempo de recepção típico da televisão como veículo de comunicação estimula quê? O tempo mínimo, né, que a gente fica assistindo ali, e daí vem outra imagem, né? Contemplação das imagens animadas como meio de reflexão? Não. Televisão não combina com reflexão. Instagram não combina com reflexão. Facebook não combina com reflexão. TikTok não combina com reflexão. Meios midiáticos. Essa linguagem da televisão, a fragmentação e o excesso de informação que evidenciam a opacidade do mundo contemporâneo, cada vez mais impregnado de imagens e informações superficiais. É essa. Não mostra o mundo transparente como ele é. Ele é opaco, a gente não sabe o que está por detrás de. A gente não sabe o que está por trás do JN. Né? Por que a seleção daquelas notícias? É opaco aquilo. Há uma manipulação. Então, essa agora é a última... É o último slide. Até vou apagar aqui. Vou parar, né? Então, é isso, Luciana, alunos. Espero que nessa 1h30 eu tenha conseguido aí esses conceitos que são muito complexos, né? São conceitos de 4 anos. Nossa, Prof. Nícia, nós só temos a agradecer, né, a riqueza, a leveza também, o modo como você traz, mostra a sua paixão, né? A bagagem de conhecimentos que você traz, né? Em muitas áreas, né? Nós sabemos o tanto que você se dedica, né? Em cada área que você assume ao longo da sua trajetória, né? E é uma trajetória belíssima, justamente mostrando você flui, você transborda ao falar para nós, né? Assim, é algo que a gente olha e fala, nossa, eu não consigo imaginar, realmente tem que ser a Prof. Nícia para falar, né? Com essa beleza, com essa articulação que, né? As pessoas aqui manifestando, interagindo, né, ao longo do chat, muitas interações, né? Gostamos muito dessa forma como você colocou, e a sua dinâmica, né, de já ir lendo e vendo, né, ali os comentários, as perguntas, isso também foi muito bacana, né? Como se diz, esse ping-pong, né? Você ao vivo, trabalhando e já dialogando com os nossos alunos aqui em cada questão. E a maneira como você trouxe também, né, unindo todas essas reflexões com as questões, né, do ENAD e mostrando, né, alertando, mostrando o movimento de leitura. Uhum. Né? Importantíssimo. Importantíssimo, né? O cuidado, né? Estar atento, como se diz, são pegadinhas, né, Prof. Nícia? Pegadinhas. Infelizmente, não deveria ser, deveria estimular a reflexão, né? Sim, infelizmente. E daí, por isso que eu até marquei ali, né? Como você falou, né? Eu nunca tinha pensado assim na forminha de gelo. Uhum. Sempre a mesma coisa.
parece algo assim, começa a ser meio que, como que a gente diz? É padronizado. É É, tudo do mesmo jeitinho. ou seja, previsível, isso mesmo, Previsível. já se tornam previsíveis, isso mesmo. Então, né, o pessoal parabenizando, né, o Christian falando, né, ótima fala, aqui a prof. Maria Cláudia, eu quero registrar, né, esse apoio constante da prof. Maria Cláudia, que também é coordenadora do projeto e está aí na logística, sempre cuidando, né, para que nós saibamos utilizar o StreamYard. Ela está dizendo aqui, magnífica apresentação, muito obrigada, prof. Nícia, os alunos aqui, a Obrigada a Camila, né, dizendo vocês. muito bom. Então, nós só temos a agradecer por sermos brindados, né, com esse presente da sua fala, e sabemos que os acadêmicos, né, que estudam em outro horário, que terão a oportunidade de assistir essa gravação pelo YouTube, nós desejamos que todos, né, que esse vídeo seja muitas e muitas vezes acessado, porque como se diz, uma aula riquíssima, que acrescenta, que abre os olhos, que nos chama a essa reflexão em tempos de tanta, como se diz, dessa avalanche, né, das mídias, das redes sociais. Eu fiquei pensando, né, anotei aqui um monte, né, de tudo que você falou, né, que TV não combina com reflexão, Instagram, né. É fantástico olhar por essa forma, porque a sensação que nós temos é que as pessoas postam lá justamente querendo provocar reflexão, mas é um efeito contrário. Ao contrário. Né? Isso mesmo. Então, nós só temos a agradecer novamente, somos muito felizes, né, por ter você conosco aqui no departamento, né, por essa parceria tão profícua, né, algo tão essencial, não só para esse momento, mas como a gente já vem discutindo, né, essa formação contínua que nós desejamos e com esse tipo de reflexão, como que você trouxe hoje. É o que nós desejamos para os nossos alunos, como você sempre alertou aí na sua fala, né? É uma caminhada ao longo dos 4 anos, não é num dia só que se constrói, assim como todo o teu legado que você traz para nós hoje é fruto da sua caminhada, e você chamando atenção para esse despertar, né, do olhar leitor, né, para que não tenhamos uma postura ingênua ao fazermos as leituras. Exatamente. Obrigada por vocês estarem aqui e obrigada pelo convite, Lu. Nós que agradecemos, você sabe que é sempre muito bem-vinda, temos muito a aprender com você, conte conosco também, o departamento se alegra em poder partilhar aí, né, os talentos, né, a riqueza de produção que os nossos docentes possuem e hoje, né, representado, né, nessa noite pela prof. Nícia. E também que é a nossa diretora de cultura e tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Muito obrigada, prof. Nícia. Tudo de bom para todo mundo. Para você também, um grande beijo. Obrigada, tchau. prof. Maria Cláudia, que está aqui também, conosco. Obrigada, também. Maria Cláudia. E a todos que estão no chat aí, gente, profs, alunos, todo mundo. Beijão. Tchau, tchau.